Você sabe o que acontece com o seu corpo se você parar de comer açúcar por apenas 2 semanas? Então fica aqui comigo porque eu vou te explicar tudinho. Você já parou para pensar em como a gente está viciado no sabor doce? Hoje a maioria das pessoas começa o dia com pão, bolo, café adoçado, rosquinha e termina com uma sobremesa ou um docinho inocente no final da noite. O paladar está o tempo todo sendo estimulado pelo açúcar. E o pior, muitos alimentos salgados e industrializados contêm açúcar adicionado, mesmo que isso não seja tão óbvio no rótulo. Isso acontece porque o açúcar ele é usado para realçar o sabor, para melhorar a textura e até mesmo para ajudar na conservação de certos produtos. Aqueles biscoitos salgados integrais têm açúcar, lasanha, pizza, macarrão instantâneo e presunto são outros exemplos. E entenda, nem sempre vai estar escrito açúcar lá. Muitas vezes, para burlar a lei, a indústria alimentícia usa outros nomes, como por exemplo, sacarose, frutose, glicose, dextrose, maltose, xarope de açúcar, açúcar invertido, maltodextrina. E esse vício constante em açúcar muda a forma como o seu cérebro funciona, bagunça os seus hormônios e te deixa refém de um ciclo vicioso de fome, cansaço, irritação e compulsão. O que parece apenas um gostinho por doce pode ser o gatilho silencioso por trás das inflamações, da gordura no fígado, da pré-diabetes, do envelhecimento precoce e até de doenças cardiovasculares. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que acontece com o seu corpo quando você toma a decisão de retirar os doces da sua vida. Eu te garanto que os resultados vão te surpreender. Primeiro, que é o mais óbvio, você simplesmente vai perder a vontade de comer açúcar. A primeira coisa que acontece é que a sua compulsão por açúcar vai diminuir drasticamente. Isso porque quando você come açúcar com frequência, você acaba estimulando o tempo todo todas as suas papilas doces. E dessa forma, mais suas papilas gustativas se adaptam ao sabor doce. E essa superestimulação constante das papilas doces reduz a sensibilidade ao sabor natural dos alimentos. Ou seja, o que antes era muito doce começa a parecer não tão doce, né? Fica ali normal. E você sente necessidade de quantidades cada vez maiores de açúcar para atender a mesma sensação de prazer de antes. É um ciclo vicioso. A fruta, por exemplo, é o doce natural que Deus fez para você. Então, se você acha que uma fruta não mata a sua vontade de doce, isso aí é um sinal claro de que o seu paladar já está viciado. Esse estímulo repetido várias vezes ao dia ativa o sistema de recompensa do cérebro, aquele mesmo envolvido em vícios. E aí sabe qual é o resultado? Desejo por mais açúcar, mais vezes ao dia, mesmo sem uma fome real. É assim que o consumo frequente de açúcar reprograma o seu paladar e sabota o seu metabolismo silenciosamente, fazendo você sentir vontade de comer doce, mesmo quando o corpo já está satisfeito. Além disso, quando você come açúcar, seu corpo libera insulina em excesso. Sabe qual é o resultado de muita insulina no corpo? Mais fome e mais desejo por açúcar. Então é um ciclo vicioso. Então quando você elimina o açúcar, você quebra esse ciclo. Segundo, você fica menos faminta. Quando você come açúcar, principalmente na forma de carboidrato simples, né, como é o caso especialmente dos doces, dos bolos, dos pães brancos, dos refrigerantes e até frutas em excesso, a glicose no sangue acaba subindo rapidamente. Esse pico de glicose faz com que o pâncreas libere insulina, que é um hormônio que tem a função justamente de retirar a glicose do sangue e levar para dentro da célula. Mas é aqui que está o problema. Quando você consome açúcar com frequência, o seu corpo é obrigado a liberar altas doses de insulina várias vezes ao dia. E aí vai chegar uma hora em que a sua célula não vai mais querer abrir para a insulina colocar o açúcar lá dentro. Quando isso acontece, né, ou seja, quando as suas células passam a ignorar os sinais da insulina,
a gente já tem aí a resistência à insulina instalada. E aí sabe o que acontece nesse caso? O seu cérebro acha que o pâncreas não está produzindo insulina suficiente e é por isso que tem um monte de açúcar ali espalhada no sangue. Então, o seu cérebro manda o seu pâncreas produzir ainda mais insulina para tentar compensar isso que ele acha que é um erro. Isso acaba ativando mecanismos de estresse e armazenamento de gordura, principalmente gordura no fígado e na barriga. Além disso, essa liberação intensa de insulina também derruba o açúcar no sangue de forma muito rápida. E isso causa cansaço, isso aumenta a sinalização de fome, mesmo que você tenha acabado de comer, né? E aí, adivinha só, é aquela fome de açúcar sempre, né? Isso é o que a gente chama de efeito rebote glicêmico. E aí, de novo, você entra no ciclo vicioso. Então, você come açúcar, a glicose sobe, aí a insulina sobe também para pegar essa glicose e levar para dentro da célula, mas aí a glicose cai muito rápido. E aí você sente cansaço, fome e mais desejo por açúcar. E aí o que acontece? Você vai lá e come o docinho, né? E aí começa tudo de novo. E esse processo inflama o corpo, desgasta o seu pâncreas e acelera o envelhecimento celular, além de aumentar o risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e até alterações hormonais. Com os níveis de glicose estáveis, você deixa de sentir aquela fome constante e o seu corpo começa a usar a gordura como fonte de energia e suas células passam a receber melhor os nutrientes. Terceiro, você vai sentir muito mais energia. Se você é do tipo que sente sono, cansaço logo depois de comer, depois do almoço, com aquela preguiça, sabe? Isso é um forte sinal de que a sua glicose está desregulada e provavelmente você está num ciclo de pico e de queda de açúcar no sangue. Quando você faz uma refeição rica em carboidratos simples, né, como arroz, pão, massas, batatinha frita, suco, sobremesa, esses alimentos eles são rapidamente convertidos em glicose. E aí, de novo, o nível de glicose sobe muito rápido, o seu pâncreas responde liberando uma grande quantidade ali de insulina. Aí a insulina vem e faz o trabalhinho dela, que é pegar toda essa glicose e levar para dentro das células. Só que esse processo é tão rápido porque tem muita insulina ali e isso acaba derrubando a sua glicose de novo, de forma brusca. E aí vai causar aquele tal efeito rebote glicêmico que eu já falei. E sabe qual é o resultado disso? Você se sente sonolenta, cansada, sem foco e às vezes até irritada. Esse sobe e desce de glicose causa fadiga metabólica, inflamação e sobrecarrega os seus órgãos, especialmente o fígado, o pâncreas e o cérebro. E com o tempo, isso trava o seu metabolismo e atrapalha a queima de gordura, viu? Ou seja, sentir sono após comer não é normal. Isso é um sinal de instabilidade metabólica e descontrole na insulina e na glicose. Mas quando você tira o açúcar da sua dieta, a sua energia estabiliza. O cérebro não fica mais sobrecarregado com altos e baixos de glicemia e você se sente mais alerta, com mais foco e com mais clareza mental. Quarto, você perde líquido e gordura. Pois é, quando você corta o açúcar da sua dieta, é comum você perder 5 quilos em uma semana, ali na primeira semaninha. Mas esse peso perdido é principalmente pela eliminação de líquido retido. E isso acontece porque o excesso de açúcar inflama o corpo. E quando há a inflamação, o organismo responde de forma defensiva, retendo líquido. Quando o seu corpo detecta uma sobrecarga, seja de glicose, seja de insulina, ele segura a água nos tecidos como um mecanismo de proteção. Só que essa retenção é silenciosa, mas é visível. Então você tem ali um inchaço abdominal, um rosto mais redondinho, mais gordinho, sensação de peso nas pernas, mais celulite aparente. Quando você reduz o açúcar, o seu corpo interrompe esse estado de alerta inflamatório. A insulina cai, os rins voltam a eliminar o excesso de sódio e de água e em pouquíssimos dias você desincha e você sente as roupas mais folgadas mesmo, viu? E você chega a perder, como eu disse, 5 quilos na balança. Mas atenção, hein? Porque essa perda inicial é, na maioria das vezes, líquido e não gordura. Porém, ela é essencial para destravar o metabolismo e começar de fato logo em seguida a queima de gordura nas semanas seguintes. Então, ou seja,
O inchaço some, a barriga desincha e isso é só o começo da transformação. Quinto, melhora no humor e cognição. A inflamação causada pelo açúcar afeta diretamente o seu cérebro. E o impacto vai muito além do físico. Isso atinge o seu emocional, o seu mental e até o seu comportamento. Quando você come açúcar em excesso, o seu corpo entra em estado inflamatório. Essa inflamação alcança o sistema nervoso central e interfere na produção e no funcionamento de neurotransmissores que são cruciais, como é o caso, por exemplo, da serotonina, que é responsável pela sensação de bem-estar, de felicidade, pela regulação do humor. E também afeta a dopamina, que é um hormônio ligado à motivação, ao prazer, à capacidade de foco. Então, quando o cérebro está inflamado, a produção e a sinalização desses neurotransmissores fica prejudicada. E o resultado, sem sombra de dúvidas, você vai sim sentir no seu dia a dia. Você vai sofrer ali com ansiedade constante, você vai sofrer com oscilações no seu humor, falta de motivação para fazer as coisas, para treinar, para cuidar da casa. Você vai sentir tristeza sem motivo aparente. Você vai ter dificuldade de concentração para fazer uma tarefa, realizar uma certa tarefa, que seja no trabalho inclusive, além da compulsão e vício por alimentos adocicados. Mas quando você tira o açúcar, mesmo que seja só por 2 semanas, o seu cérebro desinflama, a insulina estabiliza e os neurotransmissores voltam a funcionar melhor. E aí você começa a sentir mais calma no seu dia a dia, as emoções ficam mais estáveis, você se sente mais focada, menos ansiosa e com muito mais clareza mental. E é por isso que muita gente, quando corta o açúcar, se sente mais feliz e com mais foco. Isso não é psicológico, isso é bioquímica. Sexto, você vai sentir menos dor. A inflamação causada pelo açúcar, ela é silenciosa, mas ela é muito destrutiva. Ela não dói no começo, não é uma dor física que você sente, mas ela vai deixando rastros no seu corpo, na parte interna e fazendo maior estrago. E aí você pode sofrer com dores articulares sem causa aparente, rigidez muscular ao acordar, o seu intestino fica mais irritado e muito mais sensível, então você apresenta mais intolerâncias alimentares, você acaba retendo muito mais líquido e se sentindo muito mais inchada e você ainda sente mais cansaço durante o dia, mesmo que você durma 8 horas por noite. Tudo isso acontece porque quando você consome açúcar em excesso, especialmente esses açúcares refinados, como bolos, doces, refrigerantes, o seu corpo libera grandes quantidades de insulina. E isso ativa o seu sistema imunológico, estimula a produção de citocinas inflamatórias e essas substâncias viajam pela sua corrente sanguínea e inflamam os seus tecidos, e especialmente as articulações. O excesso de glicose no sangue reage com proteínas do corpo, como por exemplo o colágeno. E isso forma o que a gente chama de produtos finais de glicação avançada. Esses compostos endurecem, danificam e inflamam os tecidos, reduzindo a mobilidade e aumentando a dor. Além disso, o consumo frequente de açúcar também gera radicais livres, que são moléculas instáveis que danificam as suas células. E nas articulações, isso significa desgaste da cartilagem e aceleração de doenças, como artrose, artrite e tendinites. E o açúcar também desequilibra a microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias ruins. Isso aumenta a permeabilidade intestinal e permite a entrada de toxinas na corrente sanguínea. Mas a boa notícia é que se você ficar apenas 3 dias sem açúcar, o seu corpo já começa a criar novas enzimas para queimar gordura como fonte de energia. E esse processo faz muito mais do que apenas acelerar o emagrecimento. Ele reduz marcadores inflamatórios, melhora a flexibilidade e reduz dores, acaba com aquela névoa mental, diminui a compulsão e faz o intestino se reparar e se reequilibrar. Então você percebeu que retirar o açúcar não é só sobre perder peso, mas sim sobre restaurar o seu corpo de dentro para fora. Em apenas 14 dias sem açúcar, você pode transformar a sua saúde. Isso não é sobre estética, mas sobre viver com qualidade, prevenir doenças
e recuperar o controle do seu corpo. E se você quer conhecer um passo a passo prático para cortar o açúcar com leveza, sem radicalismo, ajustar a sua alimentação e reparar o seu intestino, dá uma olhada aqui na descrição, tá? Eu vou deixar o link de um protocolo completo que vai te mostrar exatamente como desinflamar o seu corpo, como restaurar a sua energia e equilibrar os seus hormônios e principalmente destravar a forma como que o seu corpo queima gordura. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga formiguinha que tá viciada no açúcar. Até o próximo vídeo!